Amém? Você que está aí conosco online, é um prazer enorme estar aqui compartilhando da palavra de Deus juntamente com você, e nós vamos crescer, nós vamos avançar em tudo aquilo que Ele tem preparado para esta manhã. Então, fica aí bem conectado para que você possa receber de toda a porção do Senhor. Amém, queridos? Então, hoje nós estamos entrando, nós temos o nosso domingo de Santa Ceia, mas nós estamos entrando nesse assunto, a arte da oração, tá? A arte da oração. Então, vamos falar mais sobre oração. Vamos deixar a igreja cheia, né? Convicta, mais e mais, desse derramar na oração. Amém? Então, eu já quero que você abra lá em Salmos 37, 5. Sabe, ontem eu estava orando, conversando com o Pai, e me veio a palavra vulnerabilidade, a palavra rendição, né? A palavra... E eu botei vários sinônimos aqui, espiritualmente falando, né? Rendição, entrega, vulnerabilidade, se expor, né? Exposição, acesso. Coloquei contritamento, acredito que existe essa palavra. Quebrantamento, busca. Então, algo que nós precisamos entender, né? E fazer, não só entender, não só compreender, este é o caminho. Mas nós precisamos entrar nisso, mergulhar nisso. O que é exposição? Né? Quando a gente fala naturalmente, né, que uma pessoa ela se expôs demais, né? Ela se abriu demais, essa pessoa ficou muito vulnerável, não é? E às vezes até parece que leva uma conotação negativa, porque ela se doou demais, naturalmente falando. Mas em Deus nós precisamos aprender a fazer isso. E não só aprender, mas praticarmos isso. Entrarmos na presença vulneráveis, desejando estar expostos. Porque, afinal de contas, Deus, Ele nos sonda. E Ele nos conhece no mais profundo. Então, por mais que nós não venhamos a verbalizar aquilo que já está dentro de nós, aquilo que já está no nosso espírito, o Senhor já mesmo sabe. A palavra fala lá em Salmos que até mesmo antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele já a conhece. Então, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sabe o que você vai falar, Ele sabe o que está na tua mente, amém? Então, quando nós vamos para a presença de Deus, nós devemos sim nos expor, estar vulneráveis diante dEle. É maravilhoso, como é bom nós estarmos fazendo algo de livre e espontânea vontade, mas também tendo liberdade naquele lugar. Não é bom quando a gente pode... Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem gente que não come a galinha com a coxinha com a mão de jeito nenhum, né? A gente vai para um lugar e a pessoa corta, né? E fica lá cortando, sofrendo, né, gente? Não tem problema você botar um papelzinho lá, um guardanapo e fica à vontade, né? Mas quando a gente está em casa, a gente não faz isso. Como no restaurante, um garfo na faca. O que é que a gente faz? A gente está à vontade, não é? Aí a gente não tem preocupação de se expor ali, porque a gente está em casa, não tem problema, né? Nem bota o guardanapo em casa, vai com a mão mesmo. Né? Você fica bem ali vulnerável, bem... Na verdade, por quê? Porque você está bem, está tão bom, não vamos comer lá fora, não, vamos comer aqui em casa mesmo, que a gente fica mais à vontade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu usei um exemplo
bem simples, mas só para você. Tem gente já ficou rindo aí. Então, o que acontece, não é verdade? Então, a gente vai tentando ali fazer diferente quando a gente está no meio de outras pessoas que, de alguma forma, você não quer mostrar uma falha, não que seja o exemplo, mas que você não quer mostrar, não quer se expor, não quer mostrar sua vulnerabilidade, suas fragilidades. Então, de certa forma, a gente faz um esforço para que a gente esteja bem no meio daquelas pessoas, né? Para que a gente não erre. Então, de todo jeito, causa, como é que eu posso dizer? Não é uma pressão, não é uma preocupação, mas de todo jeito é um cuidado a mais. E acaba que você não relaxa, porque você está ali naquele contexto, querendo dar o seu melhor. Mas deixa eu te dizer, eu entendo mesmo, que a gente precisa sim, não é? A gente precisa mostrar o melhor, a gente precisa dar o melhor, a gente precisa se esforçar para que a gente possa estar ali digno de se apresentar em meio àquelas pessoas, naquele ambiente, naquele lugar, como se fosse Jesus, dar testemunho. A gente precisa sim se esforçar. Amém? E muitas vezes vai ter sim um preço, um sacrifício, não é? Nem sempre a gente está animado, mas a gente vem para a igreja, a gente abre um sorriso e a gente fala com as pessoas. E isso aqui é um sacrifício, é sacrifício de amor. E vale a pena, porque aí você já vai sair depois do culto leve, animado. Por quê? Porque você fez isso. Houve um sacrifício de amor. E está tudo bem, é dessa forma que é para acontecer mesmo. Mas o que eu estou querendo levar você é para o entendimento da oração, no sentido de você se rasgar. Ali você pode se derramar. Não só pode, como você deve. Porque o Senhor, Ele já conhece todas as coisas. Você está aí em Salmos 37, 5, que diz assim: entrega, queridos. Já vou começar pela primeira palavra, e eu quero que você... Nem vou continuar já já, mas agora, para esse momento agora, vamos falar um pouco aqui, ó. Entrega. Se a palavra de Deus nos diz para a gente fazer isso, se a primeira coisa, porque às vezes parece que a gente lê os salmos, né? É meio que aquele socorro que Davi o tempo todo estava ali pedindo a Deus. Mas o Senhor, muitas vezes, se você prestar atenção, é como se fosse uma lei. A lei da primeira menção sempre é conosco. Confia no Senhor e Ele entrega. Então, entrega. Solta esses pesos diante do Senhor. Nós precisamos aprender a soltar os pesos, a entrar na presença do Pai desarmados. Amém? Para quê? Para que nós possamos comer, para que nós possamos receber da porção completa que Ele tem para nós. Porque Ele já sabe de tudo. Mas se nós abrimos a nossa boca e falamos só em parte, para Ele, que já sabe de tudo, e eu estou dando só uma parte, é como se a outra parte que eu não falei, que eu não me rendi, que eu não entreguei, não pertencesse a Ele. Eu não estou confiando a Ele. Mas Ele sabe. Tem gente que fala assim, mas Ele bem que sabe que tudo que eu tenho é dEle. Que eu não tenho mais a minha vida como preciosa, mas a minha vida é do Senhor. Ele bem sabe, Ele bem sabe. É verdade, queridos, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele quer que você tenha, eu e você, tenhamos essa atitude de entregar. Senhor, abrir a sua boca e dizer: eu te entrego, Senhor. Primeiro, isso vai tirar um peso de cima de você. E às vezes, a nossa vida de fé, ela vai estar exigindo de nós muito mais um descanso do que, na verdade,
você ficar ali o tempo todo, falando a mesma coisa, mas com um sentimento e a motivação errada. Porque o dia está chegando, o momento está chegando, e agora como vai ser? E aí aquela fé, ela já está atrapalhada, com um sentimento ali errado, ansiedade. É muito melhor nós falarmos uma vez, entregarmos uma vez ao Senhor e sabermos descansar naquilo que nós entregamos. Jesus diz, não useis de vãs repetições. Ele falou isso para os mestres da lei naquela época, porque eles ficavam repetindo a mesma coisa. Uma coisa, queridos, é nós declararmos, chamarmos a existência, mas depois que nós fizermos isso, nós precisamos agora regar com ações de graças e não ficar repetindo e repetindo como se Deus não tivesse recebido a primeira vez que você falou. E outra coisa para nós mesmos, nós temos que entender que se nós falamos da primeira vez com fé, se você acha que você não falou com fé, com convicção, com autoridade, você pode falar mais uma vez, ou mais 3 vezes, mas quando você entender que ali você está falando do todo o seu coração, e você está entregando aquilo, agora você vai o quê? Regar com ações de graças. Toda vez que você lembrar, e até mesmo que aquele friozinho na barriga vier, não é? Aqueles pensamentos que você não quer, porque você decidiu crer, você fala, Pai, eu já te entreguei, Senhor. Eu já entreguei isso, e eu confio no Senhor, Pai. Eu te dou graça, Senhor. E no outro dia, lembra novamente, fala novamente. Porque, afinal de contas, você entregou ou não entregou. Quando nós entregamos algo a alguém, e essa pessoa ela vai fazer algo com aquilo que a gente entregou, a gente não está mais criando expectativa no sentido de levar novamente. Mas a nossa expectativa está no retorno. Porque essa pessoa ela não vai fazer algo com aquilo que eu entreguei. Ela me prometeu que iria fazer algo com aquilo que eu entreguei. Ela me prometeu que iria fazer algo com aquilo que eu entreguei. Ela me prometeu que iria fazer algo com aquilo que eu entreguei. Deus promete a você que Ele vai fazer algo, mas você precisa entregar. Não é dizer Deus já sabe. É você entregar. Porque se o próprio Jesus chegou para os discípulos e disse, lá em Lucas, porque vocês ainda não pediram nada ao Pai em meu nome. Mas, mestre, nós estamos andando contigo. Tu mesmo disseste a Filipe, quando ele pediu, mostra-nos o Pai. E o Senhor mesmo disse, eu estou esse tempo todo convosco. E vós ainda não o conhece, eu sou. Então Jesus já tinha dito que Ele era o próprio Deus, que Ele era o Pai. Como é que depois Ele diz, peça ao Pai em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor quer que nós venhamos a abrir a nossa boca e a falar e a entregar. Volta lá o versículo Salmos 37, 5. Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Olha a ordem aqui. Entrega. Confia que ele vai fazer algo que você entregou. E aí ele vai fazer. Você está localizando aonde Deus está? Primeiro nós entregamos, depois confiamos que Ele vai fazer algo com aquilo que nós entregamos, e tchau. E ponto final. Porque Ele vai agir em cima da palavra dEle. Na verdade, querida, eu não sei se você sabe, mas em amor, você pode reivindicar a palavra de Deus. Não chateado, pai, você falou. Não,
mas nós podemos reivindicar a unção que está dentro da palavra. Você pode dizer para o inferno ouvir, para quem quiser ouvir, na terra, debaixo da terra, eu entreguei, eu confiei e Deus vai manifestar. Porque a palavra dele fala sobre isso. Reivindica a palavra. Fala a palavra. Eu entreguei. Senhor, eu te entrego. Eu te entrego, Senhor. Porque eu confio. E ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Está lá em Números. Não estamos falando de um ser humano que pode se arrepender. Nós estamos falando de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega, queridos. Entrega. Está muito forte essa palavra. Porque eu percebo que você está carregando algumas coisas. E eu quero te dizer, é desnecessário. É desnecessário. Não carrega isso aí. Deus não te chamou para você carregar essas coisas. Deus te chamou para você entregar, para você confiar. Vai com frio na barriga e tudo, mas abre a sua boca e entrega. Senhor, eu não sei o que fazer com isso, mas eu te entrego. Eu confio no Senhor. Amém? Adianta Salmos 51, 17, ainda aí em Salmos, agora 51, 17. Vamos falar um pouco sobre espírito quebrantado. Salmos 51, 17 fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Quais são esses sacrifícios? Aí eu vou parar novamente aqui. Ainda existem sacrifícios? Ainda existem sacrifícios diante do Senhor. Isso não era na antiga aliança. Os sacrifícios não eram da antiga aliança. Existe ainda sacrifício. Hoje, eu sei que nós estamos em Salmos, mas lembra lá em Romanos que fala que nosso corpo é como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então está na nova aliança. Existe sacrifício. Mas nós não vamos entrar aqui nessa parte do corpo. Eu quero falar sobre sacrifícios. Quais são os sacrifícios, Pai, que te agradam, Senhor? Quais são os sacrifícios, Senhor, que nós podemos fazer enquanto estamos aqui na terra? Porque, queridos, deixa eu te dizer, quando nós estivermos na glória, não vai haver necessidade de sacrifícios. Mas sacrifício foi ensinado para mim, sabe, Claudinha, como algo ruim. Eu vou me sacrificar. Essa palavra, ela é muito forte, ela tem, parece que, sabe, uma conotação muito ruim. Mas, queridos, deixa eu te dizer, você sabe que em muitas situações nós precisamos fazer força. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus, ele é tomado à força. Tem que empenhar força. Hoje é dia de culto, eu não quero ir, mas eu vou. Mas eu vou me levantar, eu vou me organizar e eu vou para a igreja. Porque eu vou receber da unção coletiva, eu vou receber daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sacrifícios ao Senhor, para que suba a Ele como um aroma suave, santo e agradável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado. Quebrantado aqui no hebraico, porque nós estamos no Antigo Testamento, é como se fosse quebrado mesmo. Mas esse quebrado não é quebrado de lacerado, né? Entristecido. Também você tem que se render ao Senhor nesse momento. Mas aqui é completamente entregue. Completamente rendido. Completamente vulnerável.
tem esse sentido de quebrado também, mas no sentido de que você está se expondo. Amém? Como peças de quebra-cabeça. Pronto, me veio esse exemplo. Não é? Parece que está quebrado porque não está montado. Não é verdade? Quando a gente vê as pecinhas, mas ali não está quebrado. As peças não estão no lugar que elas deveriam estar. Não é verdade? Então, a gente vai lá, ó, no caso aqui, o Senhor faz isso para nós. Se existem tantas peças que a gente não sabe aonde colocar, e eu sei que você pegou esse exemplo aí para você também, se existem tantas peças que você não sabe onde colocar, o Espírito Santo, ele sabe. Mas nós precisamos entregar isso. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido, que é também entregue, e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Olha a primeira menção. Quem é? É para quem? Para nós. Sacrifícios agradáveis sou eu que faço. A quem? A Deus. Está vendo que sempre está começando conosco? Se você prestar atenção nos comandos do Senhor, das coisas e promessas que Ele fala que vai fazer para a nossa vida, o primeiro comando, a primeira menção sempre puxa para nós. Então, sacrifícios agradáveis, eu e você a Deus, é o meu espírito quebrantado, o meu coração também completamente entregue. Porque de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Porque é dele que procede as fontes de vida. Eu sei que nós temos nossos desejos, nós temos os nossos sonhos, e temos que colocar isso diante do Senhor. Mas deixa eu te dizer, ora, entrega, para você receber exatamente como Deus está vendo, como Deus está desejando. A entrega total vai trazer uma resposta total. A entrega em parte, não é que Deus não vai trazer a resposta total, mas uma entrega em parte faz a gente ver em parte. Porque a gente não entregou a outra parte. Então a gente só vai entender e receber daquilo que a gente colocou no altar, daquilo que a gente colocou aos pés do Senhor. Então não entrega uma parte, até porque Ele já conhece o todo. E não seria sábio da nossa parte entregarmos só um pedaço, quando na verdade Ele já conhece o todo. E Ele quer te ajudar no todo. 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 Ele quer te ajudar em tudo. Ele quer te ajudar em tudo. Então, entrega tudo. Então, se expõe. Fala. Porque Deus quer que nós viemos a falar. Filipenses 4:6 diz o quê? Não vos torneis ansiosos de coisa alguma. Mas antes de você se tornar, porque a ansiedade vem que nem um susto. A gente não quer, mas ela bate a porta. Mas a Bíblia está dizendo que você não deve se tornar, você não deve andar, você não deve ser essa pessoa. Lá vai o ansioso, não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade veio, mas você diz, eu não sou essa pessoa. Não deixa a ansiedade. Não deixa a ansiedade dizer quem você é. Porque nós já sabemos quem nós somos. E nós dizemos para a ansiedade, respondendo à ansiedade. Como nós respondemos à ansiedade? Olha ali, ó. Em tudo, porém. Está vendo que não é em parte? A Bíblia diz, em tudo, porém, sejam conhecidas. Não, mas ele já sabe. Eu não preciso falar. Queridos, isso é um engano. Você e eu, nós precisamos abrir a nossa boca e falar. Entregar. Permitir ele ouvir da nossa boca que nós queremos a ação do Espírito Santo naquela área, naquela outra área também. Porque parece que a gente já está perito em resolver algumas coisas. E aí a gente não coloca Deus. E eu quero te dizer,
por mais sábio que nós venhamos a ser em tantas áreas, se Deus não estiver lá, queridos, não vai prosperar. Pode até ser bom, mas jamais será maravilhoso. Porque Deus não está aonde você não permite que Ele esteja. A Bíblia diz que o Senhor, Ele bate a porta. Se nós abrirmos, Ele não abre. Ele tem liberdade. Você pode dizer, mas Deus tem liberdade de entrar na minha vida. Ele não precisa bater a porta. Mas o versículo diz que Ele está batendo. Isso significa que Ele quer que nós venhamos a abrir aquela porta. Senão, a palavra não dizia que Ele bate a porta. E ainda diz, e aquele que abrir essa porta, Ele entra e ceia com você. Vamos bater um papo aqui sobre aquilo que você está passando. Entrega para mim aqui na mesa. Eu vou cear com você. Se você abrir essa porta, eu vou cear com você. Ele quer isso. Ele quer tudo. Em tudo. Mas eu posso conversar tudo. Em tudo, porém, precisa ser o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Fala, pede. Você pode pedir com liberalidade. Não fica ansioso, ansiosa. Não anda dessa forma. Todo dia o diabo vai jogar ansiedade na sua vida. Eu quero te dizer, isso não é novidade para ninguém. Todo dia ele vai lançar ansiedade para mim e para você. Mas nós precisamos nos posicionar com a identidade que nós temos em Deus. Eu não quero ser, lá vai a ansiosa. Eu não quero ser Cláudia a ansiosa. Amém? Por mais que o friozinho na barriga venha, por mais que na mente a gente, e se? Tira isso. E se é maligno? E se não? É quase assim. E se não acontecer? E se você entregar? Então vamos botar o e se aqui. E se não acontecer? E se você entregar? E se você decidir entregar? Ó, que tal? Que tal a gente fazer essa experiência? Coloca no altar. A igreja precisa aprender a colocar mais as coisas no altar do Senhor. Mas é porque está doendo e eu estou até aqui chorando. Chora nos pés de Jesus. Mas não dê uma lágrima para Satanás. Mesmo que você não saiba porque está passando por aquilo e a lágrima está chegando, chore nos pés de Jesus. Senhor, eu vou entregar ao Senhor. Eu vou chorar, porque a pancada foi forte. Mas cada lágrima eu vou colocar nos seus pés, Jesus. Entendendo ou não entendendo. Isso é entrega. Isso é entregar tudo. Isso é confiar nele. Isso é entender que a ansiedade vem, mas ela não tem autoridade para ficar na minha vida e nem na sua vida. Não permita nem um dia sequer você passar cheio de ansiedade. A ansiedade tira você da verdade. Distrai você. E o inimigo da unção é o quê? É a distração. Você está animado? Na versão NVT, lá, Salmos 51, 17. Eu acho que a gente tem a NVT, mas eu vou ler aqui. O sacrifício que desejas
é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e o quê? Arrependido. Queridos, você errou. E agora? E agora? E agora você se arrepende. Hoje de manhã mesmo, né, eu me arrependi diante do Senhor sobre algo. Senhor, não é porque eu vinha pregar não, viu? É porque veio aquela nota do Espírito assim, opa. Independente se é grande ou pequeno, mas a gente tem que perceber e se arrepender. Ser humilde para se arrepender. Porque senão eu vou perder da unção. Eu não quero perder da unção. Eu não quero perder nem da exortação do Espírito Santo. Porque eu digo para ele, Espírito Santo, contanto que você fale comigo, vai tudo bem. Seja para puxar a orelha, seja para trazer uma palavra, né, que vai me levantar, independente. O que eu não quero é ficar no vazio. Sem ouvir a voz de Deus, sem perceber a voz de Deus, os comandos de Deus, porque eu não me humilhei, porque eu não me arrependi. Sabe, tem gente que vem conversar com a gente e tem sempre uma desculpa. Não é verdade? Não, mas eu fiz isso, por isso, por isso. Orgulho. Nunca diz me perdoe. E eu fico pensando como é o relacionamento desse tipo de pessoa com Deus. Porque se não consegue dizer para uma outra pessoa, me perdoe, está sempre se justificando, mas eu fiz isso por isso. Minhas filhas, desde pequeno, meus filhos, desde pequeno, poderia até nem entender. Mas quando eu errava, que eu percebi o Espírito Santo, você errou com seu filho, você errou com as... Eu ia lá, queridos. Mas você não ia perder sua moral, não. Não é sobre a minha moral. É sobre a unção de Deus na minha vida. E é sobre aquilo que eu estou construindo dentro da minha casa. Se eu falei o que não devia, ou falei da maneira que não devia, eu vou lá, eu peço perdão. Quanto mais inclinado você está para pedir perdão às pessoas, porque a Bíblia não fala para você comprar um presente, se quiser comprar também pode comprar, mas não fala que você deve comprar um chocolate e ir lá e dar para a pessoa, como se fosse massageando ali aquele ego, para resolver a situação. Porque tem gente, eu já sei como é que fulano pede perdão para mim. Ele compra algo para mim, pronto, eu já entendi. Não, queridos, a Bíblia diz, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. Então, se vai lá, é porque você precisa ir, você precisa falar, você precisa abrir a sua boca. E por que eu estou falando isso? Para a gente aprender a ser humilde também diante de Deus. Porque como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não está amando aqui, ó? Não é? A Deus que a gente nem vê, se a gente não está amando aqui, ó. Deus está de olho na gente, ó. Não fale aqui com a pessoa de qualquer jeito, depois venha para a igreja. Digno é o Senhor. Está errado, viu, queridos? Eu quero te dizer, se você tem algo contra alguém, a Bíblia não diz que você tem que esperar a pessoa vir. Porque se ela estiver errada e você certa, você não vai. A Bíblia não diz isso não, independente. A gente vai porque nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Marcos 11, 23, 24 e 25, a gente tem que ler até o 25. Quando você estiver orando, Marcos 11, 25, está falando sobre toda a oração da fé que antes, em 23, está falando. Bota lá, Marcos 11, 25. Entrei por essa veia agora. Vamos deixar o Espírito conduzir, tá bom? E quando você estiver orando, quando você estiver entregando, quando você estiver pedindo, queridos, quando você estiver crendo que recebestes, que é o verso 24, mas não precisa voltar. E a gente sabe do 23 também. Sabe ou não sabe?
Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu próprio coração, assim será feito convosco. E quando você estiver orando, olha aqui no 25. Quando você estiver orando essa oração de fé, se você tem alguma coisa contra alguém, o que é que você vai fazer? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Para que vosso Pai... Quando você se coloca diante do Senhor, Senhor, por exemplo, hoje de manhã, Senhor, me perdoe, Pai, me perdoe. Pai, eu me arrependo disso. Pai, é verdade, eu errei, Senhor, me perdoe. Estava lá no meu banheiro, olhando no espelho, me ajeitando. Pai, de repente aquele, opa, meu amigo, aquele friozinho, opa, e eu me lembrei de algo de ontem, que não tinha nada a ver com hoje, nada, mas eu entendi. Me perdoe, Senhor. Como é que eu vou diante de Deus, pedir perdão, me arrepender, me consagrar, me colocar diante da presença dEle, em perdão, se eu tenho algo contra alguém, que Ele está dizendo aqui, ó, para que meu Pai me perdoe, eu preciso perdoar uma pessoa, 2, 3. Para que o meu Pai me perdoe, eu preciso andar em perdão. Bota Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar, e essa oferta aqui é oferta de amor, é oferta de louvor, de adoração. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar, eita, meu Deus, tem um irmão, eu estou aqui, tem gente dentro da própria igreja, chateados, um num canto e outro no outro, e orando e adorando a Deus, e chateados, e não tem a humildade de ir lá e dizer, olha, eu fiz isso por causa disso. Não faz isso, só chega e fala, me perdoe. Existe uma unção tão grande nessa palavra, que às vezes até entre os crentes, a palavra que sai é me desculpa. Desculpa é uma desculpa para você não andar como Deus tem te chamado para andar. Não existe essa palavra na Bíblia. Me desculpa, não existe. Você está se desculpando por não andar segundo a palavra. Ou porque não quer estar por baixo. Mas eu quero te dizer que quando você não perdoa, você já está tão por baixo que você nem imagina. E o perdão não é no coração. Deus conhece o meu coração. Queridos, a palavra de Deus diz que a gente precisa falar. A Bíblia diz que a gente precisa ir lá. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai para o 24 agora. Deixa isso aí, deixa essa oferta de louvor. Como é que a pessoa vem para a igreja, está chateado com a pessoa, entra e vem dar oferta de louvor, de adoração. Vai sair do mesmo jeito. Deixa a tua oferta. Rapaz, eu ia começar a adorar aqui. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso dessa forma. Eu não sou hipócrita. É uma manhã de exortação. Eu quero ser íntegro diante do Senhor. Porque senão, quando eu ali pedir perdão ao Senhor, a Bíblia diz que vai ser segundo eu faço. Ele vai fazer comigo. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, querido. Primeiro, não é segundo. Não é terceiro.
Não é quarta-feira, aproveita que é domingo. Se o irmão está aqui na igreja, aproveita logo hoje. Vai lá primeiro. Não é depois. Exatamente. Nós temos a ceia e é bom mesmo você resolver isso hoje. Amém? Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, aí você pode fazer o seu sacrifício. A sua oferta. Porque não vai valer de nada se você vem ofertar adoração a Deus, quando Deus está entristecido, porque você não conseguiu, no Espírito, se humilhar ao ponto de ir até aquela pessoa e falar com ela. A coisa foi se encaminhando aqui na ministração para isso aí. A gente precisa ter temor com relação a isso. Eu não quero perder o acesso. Ô Claudinho, você tem vontade de pedir perdão? Tenho nada. Não tenho. A mesma coisa, eu tenho certeza que acontece com você. Tem perdão. E quando você está certo? Mas se levantar a temperatura, ficou errado. E mesmo certo, se houve um dissabor e não terminou bem, se não terminou bem, queridos, preste atenção nisso aqui, que às vezes a nossa vida fica empacada por causa disso. Se não terminou bem, vai lá e termina bem. Ah, não, já disse o que eu queria dizer. E tem outra coisa que Deus falou comigo. Não é para fazer o que você faz diante da palavra como você quer. Fale a palavra como eu falo a palavra. Você está usando a sua boca para falar do que sai da minha boca. Então não fale o que eu falo como você quer falar. Você fala o que eu falo como eu falo. Então até mesmo, queridos, quando você for até aquela pessoa para você pedir perdão, você não pode dizer, ei, me perdoa aí, vê sim, perdão. Pronto, perdão. Ou então, às vezes, né, criança, perdão. Aí sai. É ou não é? Tem que ir, né? Às vezes a mãe fica, vá lá. Perdão. Aí sai, não é, queridos? Não é assim. Porque Jesus não faria assim. Porque quando a gente faz assim, tá misturado com orgulho. Eu vou pedir perdão, mas é do meu jeito. Não. Você faz do jeito de Deus, para você receber do jeito de Deus. Olho no olho da pessoa. E se a pessoa disser assim, não, mas eu não quero não, o orgulho é dela. E não deve você sair falando mal dela. Tu viu, fulano? Eu fui pedir perdão com todo o meu coração. Ó, cale a boca, não vá falar. Você vai expor o orgulho do irmão? Não exponha o seu irmão. E hoje é manhã de ceia. Sabe por quê? Isso é remédio, isso é também vacina, mas para muita gente já é remédio, viu? Porque já está com problema nessa área. Porque, queridos, uma coisa que me deixa indignada é ver a igreja sofrendo. E eu vou te dizer, o irmão Reagan falava, quando a minha vida não vai bem, a primeira área que eu vou atrás de saber como é que está, é como é que está o meu andar em amor e perdão. Se tem algo dando errado na sua vida, sonde
a sua vida de amor e perdão. Como elas estão? Já quero chamar o louvor. Foi se inclinando para outro. Mas de todo jeito, é espírito quebrantado. E eu vou te dizer mais, porque está vindo, eu vou falar. Vou falar mais. Sabe por que às vezes você não entrega tudo ao Senhor? Você não se abre 100% ao Senhor? Porque lá no fundo, você está com vergonha de algumas coisas que você deveria já ter feito e não fez. Não consegue entregar. Tem gente até que parou de orar. Você prefere parar de orar do que você ir lá, se arrepender com o irmão e voltar para a presença? Que orgulho é esse, queridos? Você está negociando a presença por causa do orgulho. E eu quero te dizer que Satanás, ele caiu por causa do pecado do orgulho. Eu prefiro ficar com a minha moral aqui. Quando você diz isso e você não vai lá, você está dizendo, eu prefiro ficar sem a presença, Senhor. É a mesma coisa. Porque eu não posso parar para orar. Oh, Pai, eu te amo, Senhor. Digno, como a gente estava adorando aqui. Vocês me amam? Amém. A Índia. A gente vai baixar um pouco a iluminação da igreja. E se essa pessoa está aqui, ninguém vai ficar olhando para ninguém, não. Porque é a sua vida. Você vai lá, se levanta e vai falar com essa pessoa. Se ela não está aqui, depois que você sair desse culto, você vai ligar para essa pessoa. Se possível, você vai na casa da pessoa. Vai depois do almoço. Se está longe, faz um FaceTime. Quero olhar nos seus olhos, porque eu tenho algo para te dizer. Você está negociando a unção. Ai, porque eu não entendo porque nada está acontecendo na minha vida. Deus também não entende porque você não está fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Vai lá, meu filho, pede perdão, se arrepende, se humilha, assim como você se humilha diante da minha presença. E você será exaltado por mim. Porque Deus exalta, queridos, os humildes. E Ele despreza os soberbos. É o máximo que a gente pode diminuir. Essas daqui pode. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, tá certo? Já é importante para ser, porque você já vai se sondando. Não é verdade? A Bíblia diz que a gente deve sondar os nossos corações.